mas estou muito impressionada pelo resultado do seminário internacional que teve lá no Rio sobre como diz o Caetano, não é que tem algo de podre na ordem internacional, é que não tem nenhuma ordem internacional. Foi essa a conclusão que todos, alemães, russos, americanos, terceirmundistas, concluíram naquele seminário. Que, aliás, o ministro da Cultura, que está ministro da Cultura, mas é embaixador de profissão e ex-economista, o pobre e que conhece mal a profissão dos economistas, ele sempre lembra de mim numa discussão em Santiago, disse uma coisa fantástica. Há 20 anos atrás eu encontrei a professora Maria Conceição Tavares no Santiago de Chile, ficávamos discutindo a relação entre infraestrutura e superestrutura. E aí gozou o auditório, que na verdade era metade gringo, coisa passada de moda, de ser um paradigma passado de moda. Mas eu quero dizer que realmente todo mundo concordou até aqui, que até a Guerra Fria havia uma ordem mundial. Terminou a Guerra Fria, ficou um horror. E como todo mundo concorda que tem a globalização no mercado, etc, etc, então eu diria que até a Guerra Fria tinha dois paradigmas, em que mal que mal havia alguns universais, capitalismo e democracia em cima, era o que o pessoal pelo menos achava, ou pelo menos o paradigma ideológico correspondia. E do outro lado, o socialismo, com o seu modo autoritário, mas igualitário de fazer as coisas. Agora, de repente, não tem nada. Tem um mercado e uma objetiva internacionalização e um único universal, a mercadoria e o capital. Em cima não tem mais nenhum universal. Então, no terreno do subjetivo e do ideológico, criaçou tudo. E estamos todos pensando a nova ordem da mesma maneira que se alguém usasse o pensamento feudal para pensar a ordem liberal que estava surgindo no século XVIII, e usaram, a gente se lembra das cagadas que deu, ou se estivesse usando, invocando o Papa e a Sagrada Aliança para explicar a via prussiana e o Bismarck. Então nós estamos na mesma. Como ademais apareceu tudo de volta, a Bósnia, etc., só falta o Duque de Sarajevo levar um tiro e começar a Primeira Guerra Mundial. Aí, então é que vai ser a glória generalizada. Agora havia que ver o russo. O russo é uma coisa patética, patética. Tirando um jovem que já não tem compromisso com nada, nem foi assessor de ninguém, porque tinha um que era da Câmara de Ciências e outro que é o Chmielov, que foi um dos assessores do Gorbachev, que inventou essa porcaria dessa reforma. E que estava possesso com a jovem guarda, que parece uma espécie de tecnocratas, parece os nossos meninos, uns meninos diabólicos no poder, que não entendem porcaria nenhuma, tudo ligado ao Jeffrey Sachs e a Harvard, inventando uma reforma que em 4 meses, 6 meses, botou 90% da população russa abaixo da linha da miséria. Que é verdadeiramente uma coisa sem precedente histórico, que nem a guerra mais devastadora é capaz de botar 90% da população abaixo da linha da miséria em 4 meses. E os caras conseguiram em 4 meses, o que é uma coisa realmente vai ficar para a história, que é para que não digam que tecnocrata não é porrinha. Porrinha para burro. Agora, também a absoluta falta de ideias, uma ingenuidade, quer dizer, eu ouvi o Chmielov, a minha impressão é que ele não passaria na graduação de Campinas. Não passaria na graduação. Ele não sabe do que ele estava falando. Não sabe o que é mercado, não sabe o que é nada. É uma coisa absolutamente nada, é uma coisa espantosa. E só dizia nós, estava atordoado. Atordoado. E ele estava convencido que realmente banco... Aí foi preciso o jovem tecnocrata explicar que mercado era... O jovem tecnocrata até americano, mas liberal, enfim, radical, explicar que o mercado era uma coisa difícil de construir, que era às vezes mais difícil de construir, levava mais tempo que construir outras coisas, enfim, uma tragédia. Então, nós estamos aqui com um problema, acho complicado, porque ele corta muitas coisas, muitas coisas. Na verdade, nós estamos tratando, nós vamos entrar. Nós temos o seguinte problema para começo de conversa. Para começo de conversa. É que quando você segue ao pé e letra o modelo da Inglaterra, que é o da ilustração originária, como modelo fundante do capitalismo,
universalizantes do capitalismo, que eles levaram o capitalismo urbe ad orbe, um império onde o sol não se punha. Há duas tentações óbvias. Uma, sempre e todas por comparação com. Então as duas coisas são, ou compara com a Inglaterra, e o problema é closing the gap, como é que fecha o gap, portanto você é tardio em relação à Inglaterra na industrialização, e o problema é como é que catch up, como é que fecha o gap. Isto, evidentemente, é um problema, eu insisto, única e exclusivamente do espaço europeu, onde, com razão, o velho historiador francês, o Brodel, tinha razão, que o capitalismo vinha se gerando há muito tempo, desde aquela bacia do Mediterrâneo, vinha acumulando as pré-condições, lentamente, muito lentamente, vinha criando os mercados de longa distância, etc. Vinha criando um esboço da economia mundo. Logo, se eu estou discutindo o fechamento do gap, ou é a difusão lenta do capitalismo, é claro, eu não posso estar me referindo única e exclusivamente aos mecanismos do atraso tido como barreiras feudais, resistências pré-capitalistas, que se dizem respeito basicamente à agricultura, à persistência da manufatura, à persistência do trabalho servil ou ainda em guildas, e à constituição ou não de uma burguesia. Porque se eu estiver fazendo isto, evidentemente, então é para medir quanto tempo estas resistências perduram vis-à-vis o poder incoercível do demiurgo da história moderna, que é o capital. O capital industrial, ainda por cima, porque não é qualquer capital, porque o capital já tinha antes, é o capital industrial. Isso é uma coisa legítima, quando você toma como paradigma, e nós tomamos nesta casa, nós somos de tradição marxista. Evidentemente que as leituras não têm como não referir. E isto, aliás, não é só marxista ou não marxista. Está aqui o Landes, que não tem nada de marxista. E a coisa é a mesma. Tanto que o capítulo 4, que eu não dei a vocês, e que nem precisa, porque tudo que é importante do capítulo 4 está resgatado na tese ai, Alonso, você me desculpe, eu estou numa gagazice, agora que eu virei avó pela segunda vez, então estou completamente parva, não digo Léo com Creu, é uma coisa, já não lembro o nome, faço confusão, já acho que o menino é a minha filha, o meu filho, outra, uma confuseira danada. Mas é que qualquer gagazice é por conta de vários assuntos complicados. Estas semanas foram muito complicadas. Uma interrupção brutal no curso, fiz um esforço medonho para preparar esta, mas dessa vez medonho. Claro que menos medonho do que a outra, porque a outra eu fui pegar ali na esquina, esta eu sabia que tinha que dar, e estou lendo essas coisas há 500 anos, e são coisas que eu li, reli, contribuí, enfim. Mas é para arrumar, é para tentar achar como é que eu vou dar esta aula para não repetir o que vocês viram hoje de manhã. Vocês viram hoje de manhã, está lá, todo mundo já viu, etc. Está lá, em particular, a tese do Alonso e a tese do Mané, que dão conta da problemática do atraso visto como por referência ao espaço europeu no que diz respeito à Inglaterra e por referência ao espaço periférico, que o Mané chama tardio, etc. Não é isto que eu quero tratar. Esse aqui é o divertido. Infelizmente, o que eu quero tratar, eu teria que escrever um tratado e eu realmente não consigo escrever tratado sobre isso, até porque eu cada vez mudo de ponto de vista, dependendo da década que passou até eu refletir de novo. E tem bem uma década que eu não reflito, em termos gerais, mundiais, sobre o atraso. E agora fui obrigado, até porque estavam todos os atrasos possíveis. Um japonês falando uma porcaria de um inglês, disparatando para tudo quanto era lado, propondo uma ordem mundial fantástica, o alemão social-democrata, que se aquilo é social-democrata, sai da frente, quer dizer, um autoritarismo, uma coisa de uma lucidez do chamada escola do realismo histórico. Você olhava ali e via os alemães. E nada mais do romantismo alemão, exceto uma pergunta dilacerada sobre os direitos individuais e a democracia.
e o direito à intervenção em caso de eutanásia. Isso foi a única pergunta dilacerante que ele perguntou, e perguntou se essa questão alguma vez tinha estado resolvida e se estaria agora. Ele achava que não. Quer dizer, essa foi a única vez em que a voz amansou e os lábios do romantismo alemão apareceram. O resto do romantismo alemão ali não passou perto. Passou perto. Era da escola realista. Era como se fosse um discípulo do Liszt, ali escrachado. O pobre do liberal McNamara, esse aí era um espanto, porque não para de fazer autocrítica desde a Guerra do Vietnã, então, e querer um modelo liberal, como é que se diz, multilateral, então um esforço para os direitos fundamentais do Roosevelt. Continua. Como é que mantém os individuais, como é que mantém o livre mercado, evidente que é bom, o problema é, enfim, todos os problemas. O russo, enfim, uma tragédia absoluta. E havia as piadas, era assim. O inglês dizia que, referido aos americanos e aos alemães, dava piada. Todos fazendo piadas uns com os outros. O americano Gilpin declarou que é evidente que no século XX quem tinha se lascado era a Europa, que era a potência. Era em torno do que tudo sempre tinha girado. E agora é verdade que eles, Gilpin, americano, estavam meio mal, mas a questão era a Ásia, não era a Europa. Por consequência, eles ali, ao que o inglês velho, guerra do Chatham House, disse, pois é, em todo caso eu devo declarar que aqui para os europeus todos preferimos viver na Europa do que em nenhum outro lugar, a despeito da decadência, da crise, etc. Gargalhada geral. Aí o russo, jovem, o jovem, não o velho, diz a seguinte graça, dado que todo mundo já tinha proclamado o fim do Império Russo, que nem tão cedo se levanta, que aquilo era um horror, que parará, ele levanta-se. Bom, evidentemente eu estou muito preocupado. Não sei muito bem com que direito meu colega inglês falou da Europa, porque até que nós saibamos ele não pertence à Europa. A Europa começou com Portugal, a Rússia e a Turquia. Pronto, e acabou logo o papo, entendeu? Que é para não haver dúvida, entendeu? Porque esses são os impérios europeus. O resto tudo é uma brincadeira de criança depois do século XVI. Mas eles, afinal, aguentaram pra caralho, até agora ouvintes, de maneira que não era assim para liquidar um império que era o mais antigo, o Império Europeu, dado que o outro, coitado, que era o português, não tinha sido o Império Europeu, tinha sido o Império Ultramarino. E sobre isso voltarei, porque essas coisas são importantes para entender o problema do atraso. Mas não, porque o atraso é uma coisa que vai e volta. Vai e volta, então convém a gente, e às vezes vai e não, quer dizer, e às vezes você passa pelo auge, entra no atraso e nunca mais sai, quer dizer, ou não sai em tempo histórico reconhecível. Então são coisas muito complicadas, objetivamente. E as explicações todas eram fantásticas, porque havia desde o political will, que os alemães, o tempo todo, quer dizer, o problema do Schmitt era, não tem vontade política, não tem liderança, não tem disciplina, tem uma burocracia incompetente. Ele estava falando da Alemanha. E por aí vai. Aí o outro falava o mercado, estava falando do modelo anglo-saxão. Aí vinha lá o russo, falava da organização do Estado, do Império, da como é possível manter tantos povos juntos, do espaço unificado, sem o quê? Era a preocupação deles. Se não voltaram a unificar o espaço, deles só não, os velhos russos então, que contribuíram para o bordel, estavam lá os dois, eles estavam morrendo de ódio dos wise guys, que é os tecnocratinhas que estão lá enchendo o saco, que tinham estourado o espaço comum. E a dúvida era se eles não deviam ter feito o tratado das repúblicas unificadas antes. Mas sem espaço comum é inimaginável para um russo pensar qualquer coisa. E finalmente o russo mais jovem disse a coisa fantástica, a questão do conflito. De que dado que hoje não há os laços que obriguem, então os conflitos para começo de conversa, e os nacionalismos vão aparecer nos atrasados. Isso também disse o americano. Bom, com que isso deixou os nossos embaixadores todos do Itamaraty absolutamente possessos, porque no do americano tinha que todas as guerras previsíveis a curto prazo são no terceiro mundo. O cara disse, mas quer dizer, sempre nos enchem o saco, porque a gente não recupera. E agora, ainda por cima, o bode que vai dar é nós. Não, paciência, quer dizer, é um negócio. Aí se emputeceu, disse que evidentemente era uma brincadeira, que ele via no espaço da Ásia conflito Japão-China, que via conflito Japão-Estados Unidos, que via muitos conflitos nos quais o tal do terceiro mundo. Mas não podia considerar a Rússia terceiro mundo, enfim.
se enfureceu, realmente, com toda a razão, porque é um negócio... Passa todo mundo na conferência dizendo que é a ordem mundial. Tá, mas não tem importância. Tá, o mercado agora galho mesmo. Guerra mesmo vai dar no terceiro mundo. Tudo preocupado lá com a porcaria da guerra do Mediterrâneo. Então, isso, a noção, quer dizer, a dificuldade com que, na verdade, com exceção, naturalmente, dos latino-americanos, que esses têm mais distanciamento. Até o cucaracha peruano, que grande estadia no Banco Mundial, mas mal vai voltar para o Peru, evidentemente fica difícil explicar. Eu não resistiu a perguntar se eles achavam que aquilo era uma guerra importante, um golpe importante, era para os peruanos. Mas que eles sabiam não tinha importância nenhuma para a ordem mundial. Realmente, assim não dá, quer dizer, assim fica russo. Não é? E tinha, claro, pelo menos os 3 modelos capitalistas em concorrência. O modelo renano, o modelo anglo-saxão ampliado, Estados Unidos, e o modelo japonês. Pois é, estes é que são as industrializações retardatárias. Porque senão não vamos nos entender para nada. Quer dizer, primeira coisa, o closing the gap e a difusão lenta da primeira revolução industrial é um tipo de problema unicamente da Europa continental. Não dá para discutir a difusão do capitalismo no espaço-tempo do século XVIII e XIX na Europa continental e compará-lo com a ideia de difusão no capitalismo por contágio, por importação, por sobreposição na periferia, porque aí fica uma piada. Ou na periferia nova, a criada para o capitalismo, aquela que, na verdade, foi posta para o capitalismo ao nascer. E foi posta na primeira modernidade, no capitalismo mercantil, por Portugal, Espanha, Itália, não foi posta pela Inglaterra. A Inglaterra simplesmente tomou conta do botim, tá claro? Mas foi posta para o capitalismo. Da coisa da Ásia, que são os velhos impérios. Os velhos impérios milenares, sobre os quais o capitalismo teve um efeito absolutamente devastador. Então alguém discutirá difusão do capitalismo na Ásia, trata-se de uma brincadeira, evidentemente. Porque o único caso em que houve difusão do capitalismo foi no Japão. Mas nos outros não houve difusão de coisa nenhuma. E já veremos que no Japão não foi por difusão, mas por defesa, oposição, que se fez o capitalismo. Então, o que temos claro é o seguinte: dos países que hoje são relevantes para a discussão da terceira revolução industrial, para a discussão da ordem mundial, etc, etc. Enfim, dos países que já eram potência europeia, quando a Europa fica, na verdade, vidrada nas duas revoluções, na industrial e na francesa, a questão do atraso tem importância porque o atraso para este país, já potência, isto é, Alemanha e Rússia, basicamente, já potência, é um desafio. Mas ela é um desafio, não é por causa da tensão dos obstáculos, como diz o Gerschenkron. Porque você põe um obstáculo, não necessariamente cria uma tensão. Põe um obstáculo e está lá o obstáculo. Pode simplesmente pôr lá o obstáculo e determinamos que a gente vai, pronto, é um obstáculo. E daí? Essa ideia dos obstáculos parece uma ideia de salto de obstáculos. Não se trata de salto de obstáculos. Para entender os tardios da modernização pelo alto, eu tenho que ter claro que eles já eram potências no seu respectivo espaço e que o problema do espaço ou da reconstrução da potência e, portanto, o problema do enfrentamento com os adversários está por trás do political will, da força política, do Estado, e que é pelo alto porque é pelo Estado
dentro do Estado e modernizando burocracias imperiais. Quer dizer, as burocracias já existiam. Ninguém inventou a burocracia russa. Não foi o Lenin nem o Stalin que inventaram a burocracia russa. Eles modernizaram pelo alto, independentemente com outro modelo que não capitalista. Pelo alto, uma burocracia que já tinha sido modernizada pelo alto na primeira modernidade pelo Pedro Grande. Na primeira, não a segunda, que é a inglesa. Então, eles têm que ter claro, senão fica um inferno absoluto, não se entende porra nenhuma. Quer dizer, discutir atraso em geral é uma maluquice. Vamos saber de que atraso estamos falando. Insisto, o closing the gap é problema da Europa continental, daqueles países nos quais o desenvolvimento do capital mercantil já era antigo e importante. E esses, quando não estão na condição de impérios, ex-impérios ou ameaça dessa natureza, a difusão é lenta. França, Bélgica, Holanda, Suíça, seguem-se os países nórdicos devagarinho. Não tem revolução industrial alguma nestes países. Não tem nada comparado a dar um salto. Não há nenhum salto na França, na Bélgica, na Holanda, na Suíça, nos países nórdicos. O chamado, aquele miolo europeu, aquele casco velho europeu, não há salto nenhum. Como, aliás, não há salto nenhum na Itália, exceto que há dois problemas na Itália. Um, de unificar o Estado Nacional, problema do século XIX, está claro? Mas a Itália já estava candidata a capitalismo, está lá, na lista. Na lista. Isso é por isso que é bom ter esse troço, porque na lista, no ranking dos países que vão industrializar, está muito claro. Ora, evidentemente, meus senhores, quem no primeiro ciclo industrial, o ciclo chamado do algodão, já está lá a Inglaterra e coladinho embaixo a França e a Bélgica. A França e a Bélgica. Isso é na tabela 3.1, quadro 10. Technological Leaders. Isso é importante, esse quadro, porque nós estamos trabalhando o primeiro ciclo, que é o do têxtil, está claro? Onde ali é evidente e inconteste que a Inglaterra está na frente industrialmente. Mas logo em seguida vem a França e a Bélgica. Elas também têm metalurgia. Elas também têm têxtil. Aliás, são dois têxteis que ainda aguentam a concorrência inglesa por muito tempo. Etc, etc. Já os que estão começando o processo estão ao lado. No primeiro tem a Alemanha logo coladinha. Claro. Paradoxalmente, no segundo já passam. No segundo, em plena Pax Britânica, em plena domínio naval, financeiro e comercial da Inglaterra, já estão a Alemanha e os Estados Unidos. Quando depois você volta que eu preciso da tua ajuda para algumas discussões. Então, de fora da Europa, até o último quartel do século XX, do século XIX, o único país é a Inglaterra, é os Estados Unidos. E, evidentemente, todo mundo sabe que os Estados Unidos trata-se de um caso complicado, ao qual já irei, de transplante, tanto ideológico, quanto físico, material, financeiro e tecnológico, do modelo europeu. E digo europeu porque tem duas ideologias. A inglesa, que é a dominante, a ideologia dos negócios, do laissez-faire, etc. E a francesa, que é a dos direitos dos cidadãos, aquelas coisas todas lá, que fazem parte da liberdade, da independência, da guerra da independência e da constituição dos Founding Fathers.
o que é importante é o seguinte, na questão dos bloqueios, é evidente que ao longo do século XIX, os bloqueios vão desaparecendo. E qual é o elemento material mais importante, tanto para desfazer as resistências das burguesias pretéritas, de tipo manufatureiro, de tipo organização em guildas, etc., etc., como para, e isto é que é importante, unificar nacionalmente os mercados? É a questão dos transportes. Dos transportes. A ferrovia, quer dizer, quando, a partir de 1850, entra para valer o ciclo ferroviário, claro, para valer, ele não entra apenas para valer no novo mundo, onde ele entra para a divisão internacional do trabalho, onde ele entra por desiderato inglês para ocupar os espaços novos e prover de alimentos e matérias-primas a sequiosa Inglaterra que estava dominando o mundo. Então, o que é importante é que do ponto de vista material, o que mais contribui para a dissolução de qualquer entrave e para a unificação dos mercados nacionais é a revolução dos transportes. Isto é que liquida com qualquer coisa. Isto é que permite que as cidades de origem feudal se comuniquem. Isto é que permite que a agricultura se livre de mão de obra, se capitalize e que o fenômeno da urbanização e do assalariamento comecem para valer. Independentemente de haver ou não resquícios feudais, em particular na Europa do Leste, incluindo a Alemanha, que é a Europa que, com a decadência do Santo Império Germânico, entrou no segundo feudalismo. Porque cada vez que o império vai abaixo, tende a haver problemas semi-feudais. Né? Não é por acaso que inventaram ter um segundo feudalismo. É que são todos uns malucos, bárbaros, bárbaro é a vovozinha, desde logo, imagine-se, bárbaro, uma coisa ótima, ignorantes, patológicos e outras demências pelos tais que alguns liberais até de esquerda usam por horror ao modelo patológico. Bom, mas que modelo patológico? Se tinha um império ali, o qual se destruiu, assim como tinha o espanhol, no qual se destruiu. E esses impérios, no caso da Santa Aliança, era um império intra-europeu, meus senhores. Não era como em Portugal e Espanha, que eram países excêntricos, e na verdade, os pais da primeira modernidade, em todos os sentidos, em todos os sentidos, inclusive no da descoberta, etc., e cujo império era para fora, em busca do novo caminho para as Índias, que era um império mercantil claro, e que ao ser desmontado e deslocado pela potência do império inglês, naturalmente ficaram sem pai nem mãe e não tinham nenhuma dimensão nacional para fazê-lo. Não porque Portugal estivesse atrasado em qualquer sentido. Não tinha resquícios feudais, até porque o feudalismo lá tinha tido muito pouca vigência. Era Estado Nacional dos mais antigos da Europa e tinha uma burguesia mercantil pra caceta, de boa. O problema é que cortaram a essa burguesia mercantil a fonte da sua riqueza, que era a acumulação mercantil na colônia. Essa é que era a questão, nas colônias. Cortou, danou-se. Ficou lá a África ainda por cima. Bom, isto número um. Fora que o senhor Napoleão, ao invadir aquela brincadeira, obrigou, como todo mundo sabe, o rei a vir para cá e a Espanha tomou conta. De maneira que não é nenhuma brincadeira o que aconteceu. Então se varre. Varre por quê? Como teria varrido a Inglaterra se alguma vez alguém tivesse conquistado a Inglaterra? Das vantagens de Serilha. No caso inglês e no caso japonês, das vantagens de Serilha. Né? Até a tecnologia moderna da bomba atômica ou das bombas foguete, que quase liquidaram a Inglaterra, enfim, até a tecnologia aérea e atômica, uma ilha era praticamente inexpugnável, mesmo quando tivesse o almirante Perkins nas barbas, como teve o Japão. Então, Serilha é uma boa. Ser, evidentemente, o rabinho da Europa com os Pirineus no meio, não faz nenhuma vantagem,
Mas não tem nada a ver com atrasos feudais, com resistências a porcaria nenhuma, dado que o país era burguês praticamente desde a nascença. Não tinha nenhuma resistência feudal em Portugal. Lá não teve nem feudalismo. Nem guildas, nem o cambau da Manjoana. Era uma sociedade burguesa típica. Típica. Pequena burguesa é verdade. Não era da grande burguesia, mas é evidente. Então essa não é a discussão. Todo mundo já tem claro, por consequência, que o problema, que aqui aparece um paradoxo. Um paradoxo que tem que ficar entendido, senão nós não vamos. Quer dizer, o catching up, ou closing the gap, ou o poder de difusão do capitalismo, é uma coisa que não tem sentido enunciar, senão no espaço europeu, que já estava minado pelo capitalismo mercantil. E, no caso da Alemanha para lá, que estava minado pela força do império anterior destruído. E se não, vocês imaginem ser polonês. Você nunca sabe que raio de império pertence, vai resolver aquilo ali, quer dizer. Political will. Até que vontade política os caras tiveram várias vezes, mas o problema era quais eram as alianças e para onde é que ia. Agora, e por consequência insisto, que o fenômeno da industrialização lenta é um fenômeno que só se aplica a países da Europa já minados pela própria forma trabalhada do feudalismo. Quer dizer, a herança benéfica ou maléfica do feudalismo. Benéfica, no que diz respeito a que tinha cidades, a que tinha burguesias mercantis, etc, etc. Maléfica no que tinha de resistência ao laissez-faire inglês. Pequeno detalhe, tão pronto as ferrovias penetram e tão pronto fica claro, no caso alemão, que não pode continuar em pedaços o Império Austro-Húngaro e que alguma união, nem que fosse aduaneira, era preciso, isto é, por aí por 1850, 60, portanto, junto com o movimento, o laissez-faire, ou o mal chamado capitalismo concorrencial, estão trabalhando no resto do mundo, mas não na Europa. Isso é que é importante. Então aqui já temos um paradoxo muito grande. É que tão pronto esses países catch up, tão pronto a unificação dos mercados, que só faltava dos países relevantes, no caso alemão. É claro, porque os outros já tinham unificado o mercado desde o Estado mercantil e não tinham tido nenhum problema de arrombamento dos seus respectivos Estados nacionais a partir do século XVIII. E tão pronto o instrumento de acumulação, de expansão do mercado e integração dos mercados por excelência, que é a ferrovia, aparece, a resposta imediata de todos os europeus em processo de industrialização é fechar a barreira, é se defender. Isso acontece na França em 60, isso acontece na Alemanha entre 50, 60, várias vezes, 70, etc. Então, o tal do laissez-faire e do capitalismo concorrencial vale por um espaço muito limitado e é importante para desmontar e unificar os mercados, desmontar as resistências feudais, etc., e unificar os mercados nacionais, generalizando a mercadoria, em particular a força de trabalho e em particular pondo as cidades em contato. Portanto, é assalariamento, urbanização, unificação dos mercados. É neste período curto de tempo que se pode efetivamente falar, do meu ponto de vista, de capitalismo concorrencial. É também neste período curto de tempo que as escalas industriais são pequenas e que, portanto, com qualquer banqueco comercial vagabundo, você dá conta do assunto. Tão pronto se trata de concentração, penetração de mercados externos, ou um novo salto industrial, que tecnologicamente, do ponto de vista da invenção, estava pronto em 50, 60. Já tinha se descoberto a técnica
do símbolo do Bessermann, já estava lá a técnica do alto forno, já estava lá a técnica elétrica, já estava lá a técnica do Solveig. Os inventores já tinham aparecido em 50. No entanto, a grande indústria de base científica, a grande elétrica, a grande química, só aparecem com o salto alemão. E o salto alemão não é, por consequência, uma industrialização feita em condições de atraso. O atraso é visto do ponto de vista ideológico. Quando o pessoal, eu insisto, quando fala para atraso, é que a malta não gosta do Estado prussiano. Não gosta. Não gosta daquela porcaria, daquela burguesia alemã que é vagabunda, frágil, decomposta, que ainda não tem interesses comuns, que não teve aquele trabalho histórico de revolvimento e unificação da burguesia agrária com a mercantil e com a industrial que teve na Inglaterra. Isto é, que não tem uma burguesia única constituída. E, no entanto, isto não é obstáculo algum. Isto é que é o importante. Não é obstáculo algum, porque já estava unificado o mercado. Os meios da ampliação do mercado e os meios de produção no seu estágio elementar, correspondente à difusão da primeira Revolução Industrial, também já estava. O que não estava era a possibilidade de, no caso alemão em particular, e depois também veremos no caso russo, que é mais tardio, e no caso mais tardio, não na tentativa, no sucesso, aliás, foi uma atrapalhada o tempo todo. E no caso japonês, onde aí sim tem a complicação, que o feudalismo dura muito mais tempo, e que no caso russo a servidão está lá, e que o próprio Estado é quem faz certas fábricas da indústria pesada, e ainda as faz, em algum caso, com trabalho servo, aí sim eu posso discutir. Mas não me parece, no caso russo, que seja a questão da penetração do capitalismo no campo. Nisto estou seguindo o velho careca Lenin, que também não achava que era isso, que era a barreira. Então eu quero dizer o seguinte, a questão agrária, que é uma questão invocada sistematicamente como barreira à industrialização, na verdade o que ela é uma barreira à democratização. Isto é indiscutível. Eu nisso estou de acordo com o americano que diz que na raiz autoritárias ou democráticas, se olhar a questão agrária, se você olhar como eram as relações no campo dos senhores da terra, se você olhar a resistência que eles opuseram a converter a terra em mercadoria e a converter a sua agricultura numa agricultura capitalista, é indiscutível que isto é uma resistência. Sempre que se pense a partir do modelo normal de capitalismo, que supõe que o capitalismo agrícola, o capitalismo mercantil e o capitalismo industrial casam. Ora, eles só casaram na Inglaterra, na França, depois da Revolução, casaram, mal ou mal, na Bélgica, na Holanda. Eles casaram em países onde a maturação burguesa era muito antiga. Nos demais países do atraso, eles não casaram. Na verdade, o atraso, quando visto do lado de potências, isso insisto, potências já constituídas com uma história longa de potências pré-capitalistas, inclusive. Em destruição, em construção ou não, porque às vezes é em construção, às vezes é em destruição. Mas a ameaça externa está. O passado glorioso está. Sempre há um apelo ao Estado, à vontade política, ao conceito de nação, que achata o conceito de classes, e ao povo, sempre. Não é por acaso que deu populismo russo, que deu populismo autoritário, mas deu na Alemanha, várias vezes.
deu e não sabemos quantas vezes dará mais essa. E naturalmente já não tem mais picas a ver com a questão agrária, a esta altura do campeonato. Quer dizer, é uma questão da Constituição. Quer dizer, se você não constitui a industrialização com a sua autonomia, isto é, com a indústria sendo, em certa medida, mercado de si mesma, num estágio, e depois com necessidade de expansão, de devorar mercados, num segundo estágio. Se você não a constitui da maneira originária, que foi seguida por alguns países europeus, por difusão lenta, se você constitui por um salto em que aparecem ao mesmo tempo burocracias civis e militares, com autonomia em relação às classes, porque as classes estão fraturadas, porque você tem assalariamento, convivendo com servidão, que você tem uma burguesia agrária, as turras com a burocracia e as turras com a burguesia financeira, porque você tem as burguesias segmentadas, quer dizer, porque o capital nem a dizer verdade, senão depois, soldou os interesses, aí o que você tem é uma modernização pelo alto, onde, indiscutivelmente, o salto industrial está associado à capacidade de o Estado promover, de alguma maneira, pactos de dominação e aliança em que os interesses são fundidos na marra, literalmente. Na marra, literalmente. A união do centeio com o aço não ocorreria da Alemanha sem o projeto bismarckista. Não ocorreria. A educação universal, gratuita, e a escola generalizada não ocorreria pelas espontâneas forças do mercado capitalista ou pela inteléquia capital. O capital não promoveria a educação primária universal na Alemanha. Nem teria porquê. Embora, ao ser feito como ao ser feito um sistema de ciência e tecnologia, um sistema de laboratórios estatais, a escolha de elites, de meritocracias, de elites funcionais e, aspas, o Weber diria, racionais, seja uma decisão inteiramente tomada de cima para baixo. Não há evidências que estivesse maduro na difusão capitalista da primeira Revolução Industrial o poder de vontade do Estado prussiano. Não há evidências que estivesse maduro no desenvolvimento mercantil japonês, nem a Revolução Tokugawa, nem a Revolução Meiji. Não há evidências que estivesse maduro no tremendo e gigantescas cidades mercantis russas. Kiev é uma cidade gigantescamente importante desde sempre, São Petersburgo, idem, etc, etc. Não há evidências que pela força do desdobramento do capital mercantil se chegaria a nada do que se chegou nesses países. Então, quer dizer que o processo da transformação histórica, que pode ser invocado pelo Brodel, com alguma correção, quando diz, olha, mas isso é um processo longo. Este processo longo a que ele está se referindo não é o processo a que nós estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo a um salto. É verdade que a primeira Revolução Industrial, e neste particular a Inglaterra, atravessam todo o espaço-tempo mundial. E ela atravessa do século XVI, claro, quando impôs a primeira derrota aos seus inimigos, até hoje. Com uma ideologia, com um modo de vida, com um amor pelo conceito de mercado, pela mercadoria, pelo laissez-faire, pelo laissez-passer, conhecido. É evidente. A Inglaterra é muito atrapalhadora, porque ela, uma ilha, é o milagre. A grande confusão é a Inglaterra. Não é que mandou aqueles porra daquele emissário bárbaro, a Rainha Isabel mandou lá o Império do Meio, aquele bárbaro lá, que era diplomata e que avisou que em tempo eles estariam lá, como efetivamente estiveram.
Evidentemente, o imperador do meio olhava para aquela coisa e disse, isto aqui trata-se de uma brincadeira. E não era uma brincadeira. Quer dizer, o difícil é, na verdade, uma conjunção histórica como a Inglaterra que atravessa o tempo histórico do século XVI até hoje. Isso é que é o difícil. Essa é que é a que atravessa. E porque ela atravessa, complica. Porque todo mundo tende a se referir a ela como o paradigma originário e, por consequência, aquele que você compara com e vê o que falta. Então, assim, falta a democracia. Pronto, lá falta a democracia. Falta o laissez-faire, laissez-passer. Lá falta o laissez-passer. Falta os direitos, não sei mais do que. Lá faltam os direitos. Que, aliás, não tinha direito nenhum, diga-se passagem, porque os direitos é uma questão muito posterior. Mas, enfim, falta uma opção de coisa. Antonomar, por comparação com. Não pode. Não pode. Eu não acho legítimo. Eu acho que no caso dos atrasados potência, a comparar com algo é com o seu próprio passado e com a sua geopolítica. Quer dizer, sem. E por isso é que, tendo em conta o modelo alemão, o modelo russo, o modelo japonês e mais tarde o italiano, é tão óbvio que a questão da superestrutura tem que aparecer. Não dá para fazer de conta que não tem importância nenhuma e que ali se trata apenas do desenvolvimento das forças produtivas. Porque não se trata apenas disso. Efetivamente não se trata apenas disso. Dado que o próprio foi feito ante um desafio, que não é um desafio trivial, do estilo vamos desfazer a questão dos atrasos feudais. Não é nada disso que se trata. Nada disso. Isso a própria ferrovia se encarregava. Isso a próprio movimento de mercadorias se encarregava. Isso a própria unificação dos mercados nacionais se encarregava. Como se encarregou. E, no entanto, o salto para a industrialização, isto é, para uma lógica do capital industrial que sobrepuja as demais lógicas, é um fato de vontade política. Nesse sentido, é legítimo falar em modernização pelo alto. E nesse sentido também é verdade que havia em todos os países onde isto ocorreu uma debilidade da burguesia e uma debilidade do proletariado enquanto classes constituídas. Que não havia, evidentemente, nem na Bélgica, nem na Holanda, nem depois na Dinamarca, nem na Suíça, enfim, que são países onde a construção burguesa, o trabalho fino da passagem do feudalismo ao capitalismo tinha levado muito mais longe o avanço do espírito mercantil do que nestes. Então vejamos um pouco outro problema que se põe aqui nessa questão. É que, no entanto, este novo salto corresponde efetivamente com aquilo que se chama Segunda Revolução Industrial. Quer dizer, na verdade, industrializações no sentido de constituição de forças especificamente capitalistas. Um proletariado unificado, a grande indústria, um D1 e um D2, essa questão, paradoxalmente, não surge na etapa competitiva. É uma coisa meio maluca, assim, porque então a industrialização é mais fácil na etapa competitiva. Mas se não houve nenhuma industrialização, no sentido que eu estou falando, no arranque de um salto industrial, de uma revolução das forças produtivas, a não ser a originária e as suas vizinhas próximas. E as suas vizinhas próximas, que eram a França, a Bélgica, a Holanda, as que já lá estavam, faziam hora. Houve alguma? Nenhuma. Eu sei, mas é que isso é importante. A Alemanha já tinha uma estrutura industrial que se assemelhava com a Inglaterra, uma coisa ainda do ciclo ferroviário. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Mas eu não, peraí, o que eu estou dizendo é o seguinte. O avanço é depois, quando a Alemanha já está industrializada. Não, peraí, vê se entende. Mas a Alemanha, em 1860, a Alemanha já está lá, unificada, industrializada. Não, industrializada ela não está, porque o nosso conceito de industrialização exige a constituição de um proletariado unificado, existe que não haja barreiras feudais, senão nós não vamos. É uma ou outra. Tinha as barreiras feudais, eu não tinha. Não, um mercado só. O mercado. Não é verdade, é unificado. Quer dizer, todos os principados da Alemanha já tinham ido para o Cuba, já estão. Não estou dizendo isso é a unificação do mercado, eu insisto, é do mercado. Da nação, Conceição.
Da nação, voltamos, mas a nação é um conceito que eles é que invocam. Ninguém invoca o conceito de nação até então. Vamos nos entender de volta. Ninguém, até os alemães, invocou o conceito de economia nacional e de nação. Ninguém invocou. A ideia liberal, isto é importante, senão nós não vamos. É importante, porque há aqui uma dinâmica entre o material e o ideológico e político muito importante. É isso que eu quero acentuar. Como quando você vai pelo modo de produção, você não dá, em geral, nenhuma bola ao ideológico, ou dá de barato, que ele é dominante. Não, ou se dá de barato. A questão central da Revolução Burguesa não é a questão nacional. Mas então. Eu quero dizer o seguinte, em 1860... Não, mas eu não estou dizendo o contrário. Mas o que eu estou dizendo é que essa estrutura industrial que estava lá, junto com a Inglaterra, na verdade não estava junto com a Inglaterra, pelos dados do próprio Landes, não estava junto com a Inglaterra. Faltava praticamente tudo. Eles eram atrasados em relação à Inglaterra. Eles eram atrasados em relação à Inglaterra, se os dados do Landes não mentem. Ele está falando em 1870 já estamos em cima da guerra, meu bem. Já estamos em cima do problema do império. Já estamos no salto. Eu quero dizer o seguinte, a industrialização no que diz respeito à generalização da indústria, seguramente. No que diz respeito à construção de uma... Porque senão nós não vamos. Nós não fizemos um modelo por acaso. Nós dissemos, em geral, esse é o modelo geral da industrialização originária. Você constrói uma indústria, uma burguesia e um proletariado unificados, que não tem mais como viver de outra maneira. Muito bem, estou dizendo, os que não têm mais como viver de outra maneira são os próximos, a França, a Bélgica, a Holanda, etc. No caso da Alemanha, há duas maneiras pelos quais as elites, aspas, aristocráticas, militares, os juncas, as elites da burocracia imperial, podem viver, que é pelo poder político. Quer dizer, o domínio do privado. Isto aqui não é uma aula só com aspecto das forças produtivas e do modo de produção. Senão nós não vamos. Quer dizer, nós tínhamos um modelo, estou tentando corrigir o modelo e mostrar que agora separa o modelo, senão não vai ser possível. Quer dizer, enquanto for desdobramento do capital, enquanto for por uma constituição lenta de uma burguesia e de um proletariado, enquanto o processo requerer alguma forma de acumulação primitiva para se constituir, tudo bem, obrigado, estamos no modelo. E a sociedade é burguesa, no sentido de que é o domínio do privado, isso foi a aula que demos até agora, isso não é possível, não vamos nos entender, é o domínio do privado e não é despolitizada, como está dito no teu texto, como no texto do Coutinho, como no próprio Marx. Há uma sociabilidade burguesa. Mas eu não estou criticando ninguém, eu estou apenas pondo a ênfase, rapaz, não fique-se na defensiva. No seu texto está tudo. Não, já lá vamos ao capitalismo concorrencial, porque o capitalismo concorrencial é muito mais grave o problema. Ô Alonso, já lá vamos ao concorrencial, não me entra ainda no concorrencial porque isso é muito mais grave. Estou dizendo que o concorrencial durou pouco. Nesse período é claro que a Alemanha se constituiu como indústria. Eu entendo, a coisa do Bismarck, depois de 1870, do Império Alemão, aí está lá a classe operária constituída, está tudo pronto. O que ele faz é alavancar e acelerar o processo de centralização de capitais, etc. Está tudo marcado, né? Não, de centralização do capital não, de unificação dos interesses burgueses, os quais não estavam, não é verdade. Proletariado é que está lá, claro que está lá. Como eu não creio que o problema do capitalismo seja um problema do proletariado, eu não creio, eu sempre acho que é um problema da burguesia e do capitalismo, que cria o proletariado ou não cria, segundo necessite dele, porque se não necessitar, até mantém a servidão e continua fazendo capitalismo. Ué, ou reintroduz os coolies, ou reintroduz a escravidão, reintroduz o que lhe dá para... Eu insisto que a ideia, e disse isso na primeira aula,
que a ideia de que a constituição do proletariado é indispensável é uma ideia que nos é cara, particularmente a nós. Mas eu, particularmente, ponho as minhas sérias dúvidas sobre o assunto, porque como se constituíram vários capitalismos e se fizeram várias industrializações, tá claro, sem ele, se por industrialização se entender apenas a constituição das forças produtivas industriais, sem eles. Mas na Rússia se fez uma indústria sem eles, como no Japão. Enquanto tinha servidão na Rússia, ela acabou em 1965, eles não conseguiam andar para frente. Não conseguiram andar para frente na industrialização, mas fizeram a grande indústria. Mas se está lá, fizeram, meu bem, fizeram. A grande indústria estatal era servil. Ou nós. Isso está muito claro. Mas quando ela perde a Guerra Primeira, ela já tinha a grande metalurgia, a grande siderurgia. Sem dúvida. E apesar de estar na terra das nações servis, eu insisto que já era uma potência industrial. Você quer ver os dados? Todo mundo sabe, já era uma grande produtora. Se já tinha nos Urais as grandes indústrias pesadas da guerra, sem o que não poderia fazer guerra alguma, para começo de conversa. Não, mas aí a sua assimilação a que perde a guerra por causa de ter um proletariado, não, aí já me parece um completo despropósito. Completo despropósito. Não tinha, o problema é que não tinha uma industrialização no nosso. Não, o que eu estou dizendo, não tinha indústria no sentido de constituir todas as forças produtivas e da dinâmica. Tudo bem. Estou dizendo que para a constituição das forças produtivas e da dinâmica, o estágio é muito posterior às questões dos obstáculos, é isso que eu estou dizendo. Mas é um ponto de vista, evidentemente que o seu pode ser diferente, mas é o meu ponto de vista. 2, como ainda é muito mais importante a ideia da sociedade burguesa, porque essa é uma ideia muito mais importante, e da sociedade de classes, essa então eu estou dizendo que é indiscutível, e ninguém pode discutir, que a despeito do peso do Estado inglês nos suportes externos, etc., a burguesia inglesa se constituiu a si mesma por todos os processos descritos nos clássicos. Muito bem. E tem mais. Ela era complementar. Podia-se considerar, por um acaso histórico, do meu ponto de vista, que nunca mais se repetiu com ninguém, podia-se considerar que aquela burguesia exportadora, aquela burguesia compradora, mais aquela burguesia agrária, mais aquela burguesia industrial, mais aquela burguesia financeira, por um acaso histórico, que nunca mais se repetiu, tiveram os seus interesses unificados, para o que muito contribuiu o fato de terem podido ter o apoio externo que tinham. Isso já foi discutido na primeira aula, tudo bem, as condições da especificidade histórica da originária. Isso já está discutido. Muito bem. Dado que é por relação a este paradigma que se discute o atraso, e porque está em todas as teses, marxistas ou não marxistas, é sempre em relação a esta figura, a Inglaterra e a primeira Revolução Industrial, que se discute o atraso. Eu estou dizendo, o atraso na Alemanha é de várias naturezas. Por exemplo, o da burguesia é atrasado pra caralho. Está muito mais atrasado que as forças produtivas, que se estão constituindo por um political will, porque quem determinou a unificação daquela porcaria, daqueles overall, foi um political will. Quem invocou o conceito de economia nacional é um political will, ou seja, é a superestrutura. Isto é importante porque senão nós não vamos, porque é indiscutível que a superestrutura inglesa, como ela cola que nem uma luva, na própria infraestrutura, e como tudo ocorre no espaço de um século, tudo ocorre de tal maneira que as pessoas em geral têm dificuldades em ver as determinações. Até me parece que nesse sentido o velho Barbas deu uma contribuição original, porque antes dele ninguém tinha explicado direito aquela merda sobre o que era aquilo. O que era aquilo que estava acontecendo? Por que estava nascendo um troço? Por que o Engels diz para o Hegel, eu fico com a primeira Revolução Industrial, enquanto que você fica com a questão do Estado? Razão. E eu já discuti isso na aula. Ambos são dois universais que vêm até hoje. É claro, porque a questão do Estado, isto é, da política, do political will, da vontade política, da ligação entre Estado e sociedade civil, não tinha sido invocada. A discussão não era essa. Não é por acaso que o velho lá não enfiou o Estado. Ele não estava interessado, ele estava interessado no outro. Ele tinha a certeza,
até prova em contrário, com razão, que a força do desenvolvimento do capital industrial, do mercado, das relações mercantis, mercantilização geral, eram mais fortes. Só que é muito fácil olhar e dizer, ué, eram mais fortes, olha, até ganhou, está aí o capitalismo. Ué, qualquer um, baseado tanto nos liberais ingleses quanto em Marx, você vai me desculpar, qualquer um chega hoje e diz, generalizou a mercadoria, a força da mercadoria é infinita, o fetiche está aí, proletarizou, aburguesou todo mundo, está aí. Mas eu não estou dizendo o contrário, meu bem. Eu estou tentando... Mas eu estou tentando voltar. Eu não estou dizendo que o Engels não tratou disso e o Marx trataram, pois é claro que trataram. O fato de não os estarem a invocar, estou invocando o paradigma, não o Engels e o Marx. Estou invocando o fato que não há historiador, inclusive holandes, todos que não refiram à Inglaterra o atraso. E que isto é um problema de uma natureza. O closing gap é de uma natureza. Está aqui. Está aqui a Alemanha, como você muito bem diz, no segundo ciclo. Está aqui, pois acabei de dizer, caralho. Está aqui, ó, no segundo ciclo. Tem a Grã-Bretanha, a França, a Bélgica, a Alemanha e os Estados Unidos. Está aqui no segundo ciclo. Uai, não sou analfabeto, acabei de dizer. Estou dizendo que não é deste problema, do closing the gap, que se discute. Mas senão não é possível. Quando estamos discutindo o atraso, voltamos. Ou é em relação ao closing the gap, e todos já estão metidos, inclusive fora da Europa, só há um que esteja metido, os Estados Unidos. Os outros não estão metidos, não aparecem na lista. Baseado com que o Freeman é do ramo, é inglês, é historiador, ele sabe, não aparecem, na verdade. No entanto, a Bélgica aparece e a França logo, não aparece, sempre. Estou dizendo, no entanto, por que é então que se discute o atraso alemão, caceta? E por que é que sempre que se faz referência a ele, se faz referência ao caráter autoritário do Estado, ao Junkers, à burguesia não constituída e atrapalhadora, à modernização pelo alto? Não deve ser por acaso, deve. Não é por acaso, estou dizendo, não é por acaso e é da característica de potência, estou agregando, é da característica de uma potência, ou que já foi e quer reconstituir-se como império, porque quer reconstituir-se como império, ou não, ou a Malta não queria se reconstituir como império. E você não vai sobre a ideia de que Rússia, Japão e Alemanha... Não, mas não é só Rússia, Japão, não, Alemanha não. Isto vale também para o Mao Tse Tung, vale também para o Lenin e para o Stalin. A modernização pelo alto vale para todos os que estão partindo de uma situação de potência ameaçada. Essa ideia, então, você né? Falou essa patologia dele. Eu não acho que seja patologia nenhuma. Eu sei que você não acha, mas o que você me explica esse país, que é a Revolução pelo Alto, né? Exatamente pelo fato da ausência da Revolução Democrática, porque os Estados Unidos teve a Revolução Democrática e a França teve a Revolução Democrática. Mas isso eu acabei de dizer, mas isso só está limitado, a questão da Revolução Democrática só está limitada, porque na verdade só os Estados Unidos, dos que estamos discutindo, que é os que têm importância, porque os outros não são nem potência, nem porra nenhuma, nem na verdade completaram industrialização nenhuma, e até hoje estamos falando dos mesmos países sempre, ou não? Ou depois de 14 tem algum novo? Tem! A Coreia, que é aquele caso espantoso, que até merece tese desta casa, porque é o único leite periférico que vira industrializado e junta a segunda com a terceira, que isso aí já é a confusão. Muito bem. Eu estou dizendo que juntar a primeira com a segunda, isto é, a capacidade de alavancagem, a ultrapassagem alemã, a sua revolução industrial, porque nos outros não houve revolução industrial nenhuma, é contágio, é difusão, não é verdade? Começa lá na Inglaterra. Todos os demais têm barreiras que vão desfazendo de alguma maneira. Um precisa fazer uma revolução política, é a França, os outros fazem qualquer coisa, outro já está separado do império há muito tempo. A revolução é que marca o que dá a diferença, né? Perdão, a revolução é o que dá a diferença em relação a quê, meu bem? A revolução é que vai dar a diferença. Se você agrupar dessa forma, você tem Estados Unidos, Inglaterra e França agrupados, são países que fizem. Ai, eu peço desculpa, eu diria que no caso francês, o que dá a diferença na sua lentidão é ter perdido o império. Você me permite? Porque estamos discutindo o atraso, meu bem.
Não estamos discutindo o atraso em relação à Inglaterra. E é evidente que não é a Revolução Democrática que explica o atraso da Alemanha em relação à Inglaterra. Porque a Revolução Democrática burguesa francesa, que tinha sido anterior ao segundo estágio da Revolução Democrática Inglesa, tendo ela perdido o Império e sido derrotada com Napoleão, fudeu com ela como potência. E não tendo nem os apoios externos, nem nenhuma possibilidade de levantar a cabeça politicamente, depois do Congresso de Viena, nenhuma possibilidade, porque seria esmagada de novo, como foi todas as vezes que alguém quis levantar a cabeça naquele país. Está claro? A França se atrasou. E não é porque não teve uma revolução democrática, teve uma revolução democrática. Então, mas é um ponto de vista que eu acho que é tão respeitável quanto o seu, é porque eu dou muita importância à questão do império e à questão das terceiras pessoas. Eu tardiamente me tornei luxemburguista. É um direito. Eu não preciso toda a minha vida ficar marxista ortodoxa, depois leninista, depois gramsciana, ademais também, se você quiser, luxemburguista e gramsciano. Coisas que acontecem. Aliás, o pobre do russo. A única coisa que se atreveu, o jovem, porque os velhos não se atreveram a nada, mas o jovem foi dizer que estava uma bagunça, mas que ele podia citar uma coisa também passada de moda, depois de ter dito que os primeiros países europeus eram Portugal, a Turquia e eles mesmos, uma coisa passada feito o Gramsci. E citou lá, uma coisa do pessimismo histórico, do otimismo da vontade. Bom, a palavra otimismo da vontade, a ideia de intervir a superestrutura para explicar casos, mas casos de sucesso e não de atraso, meu bem. O que o Marx e o Engels fizeram foi explicar o atraso alemão. Eu estou querendo explicar a ultrapassagem alemã, dado que o meu tema é as retardatárias da segunda Revolução Industrial. Está lá no ponto. Eu não estou interessada em fazer o close-up, porque o close-up com as ferrovias, os bancos, com as ferrovias e os bancos, está explicado o close-up. Você tem entre 1840, 50 e 1860 uma onda de bancos fantástica. No entanto, na França não colou, que é a inventora do banco mobiliário. No entanto, a França, que é a inventora da Revolução Liberal burguesa, estava popular, burguesa, estava fodida, estava lenta. Como diz o Lance Corazão, a França nunca teve uma revolução industrial. Eu estou discutindo revoluções industriais. Já se teve na Inglaterra, estão prosseguindo. Dou conta de prosseguindo. Você já tratou. Ó, como é que foi que espalhou? Você já explicou como é que espalhou? Estou tentando explicar o que você não explicou. Que é, como é que foi que ultrapassou? Ah, pois é, meu bem. Eu estou explicando os vitoriosos, não os atrasados. Esta ideia de atraso está do lado das retardatárias, e aí pus segunda Revolução Industrial, da retardatária da segunda Revolução Industrial. Está claro? Uma ultrapassagem. E curiosamente, em todos eles, a questão é modernização pelo alto, a questão é império, a questão é vontade política, a questão é o Estado constituindo as bases da ciência, que ninguém ali ficou esperando que a sociedade civil se organizasse para fazer ciência de porra nenhuma, que aliás não faria, que não era dado a isso. O romantismo alemão não era muito dado à ciência, como se sabe. Que quem pegou aqueles porras daqueles Junkers e os botou como burocracia militar disciplinada a serviço de um Estado foram eles, porque senão era apenas um bando de guerreiros malucos e dementes. Tá? Quem os botou os interesses e soldou os interesses foi o Estado alemão, porque sem ele teria bancos, porque senão não se entende nada. Por que o Pereire, que é o primeiro inventor do banco, não dá certo na França? Não tem política will. Lembra? A Terceira República era uma pinóia. Lembra? A Terceira República era uma pinóia. Como, aliás, todos ficaram preocupados com ela na Europa. Então, o Estado francês faliu o crédito imobiliário. O Estado alemão não só não faliu os 3 bancos alemães que surgiram, como os impulsionou. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a intervenção, a ultrapassagem. Eu estou discutindo agora o que se chama a politização da economia. Este é o meu tópico. Eu peço desculpa para dizer que este tópico não está tratado na sua tese.
Bom, então, eu disse, a sua tese trata de uma coisa importante, que é da difusão lenta da primeira Revolução Industrial, da generalização do capitalismo e das industrializações que se seguiram. Está tratado, não vou perder tempo. E quero dizer que eu, tanto que está bem tratado, que eu não mandei ler o capítulo 4 do Landes, porque tudo o que está no capítulo 4 do Landes também está na tese dele, não há por que ler. Senão é uma sobreleitura gigantesca. No capítulo 4 do Landes, se por acaso não confiarem apenas na tese da casa, o Landes está lá. Como ele leu todos, está lá. Assim como está lá as bobacagens do Gershengren, que também está lá. Muito bem. O Gershengren diz 3 ou 4 coisas ótimas. Por exemplo, a importância da ideologia, do political will, da superestrutura nas atrasadas. Tá? Naturalmente, não consegue muito bem explicar o caso americano, do meu ponto de vista, onde, no entanto, a importância da ideologia foi decisiva, porque não foi só o peso econômico. E é por isso que o outro, quando discute, que não é um problema econômico, o problema da guerra civil. Realmente não é um problema econômico. É um problema de uma burguesia, que até era, do ponto de vista de dinheiro, mais fraca que a do Sul, que até era, do ponto de vista de potencial de expansão, costa a costa, mais fraca e impotente ante o avanço para o oeste. Não foi ela que o fez, que ela ficou lá na costa raspando, que era tão fraca que quando se constituiu o Congresso da Filadélfia, ela não mandava, ela tinha acabado de derrotar o Sul e teve que aceitar a burguesia endinheirada do Sul, não falida, no tripé, né? Teve que aceitar os de lá, os vaqueiros do oeste, os grandes fazendeiros, teve que distribuir as ferrovias na porrada entre todos, de tal maneira que armou um bordel enorme de concorrência, porque não pôde sequer arbitrar quais eram as ferrovias que iam unificar costa a costa. Vocês imaginem o Estado alemão, ou o Estado russo, ou o Estado japonês, permitindo que a burguesia desandasse a construir uma ferrovia cá para cá, outra para lá, que não batesse em lugar nenhum. Realmente não ia todos a se matar de tiroteio, feito um bando de doidos. Aliás, num estado de natureza, diria eu. Não, porque todo mundo diz, trata-se do transplante da Inglaterra. Porra, para transplante eu vou te contar, né? Me faz uma burguesia escravista no sul, riquíssima e aliada da Inglaterra. Me faz uma burguesia aventureira enlouquecida que avança para o oeste. Me faz um bando de farmas lá no Middle West. E tem lá as 17 colônias ali no leste, cheias do espírito inglês, o qual, evidentemente, sozinho não iria a lugar nenhum. Ali deu umas alianças entre os Middle Farmers, mais os outros, em cima do sul, ganharam aquela porra da maneira mais alucinada, com o exército recrutado à galega, pegando os pobres dos farmers pelo laço para ir lutar, não sabiam nem aonde. Aquela confusão medonha que foi aquela guerra civil. Evidentemente, isto se parece tanto com a disciplina prussiana quanto porra nenhuma, na verdade. Mas também não se parece absolutamente nada com o admirável pacto social que as colônias britânicas da Nova Inglaterra gostariam de impor àquela nação, que não tinha nada de nação, que era um mercado selvagem, um estado da natureza, como aliás se revelou no bordel que foi o século XIX. E dentro deste bordel do século XIX, com um Estado incapaz de articular os interesses, senão predado por interesses, naquele Congresso da Filadélfia, quando cada um arbitrava a favor da sua família, do seu sobrinho, dos 100 barões ladrões que dominavam aquele país, um Estado que não foi capaz de arbitrar entre os 100 barões ladrões, aqueles 100 barões ladrões, num espaço livre, com a mercadoria, o estado da natureza na cabeça, na verdade, construíram o capitalismo moderno do fim do século XIX e do começo do século XX. Eu só quero que se mostre o seguinte: ninguém construiu a Alemanha e os Estados Unidos, que são os que ultrapassam a Inglaterra logo, a despeito dela continuar o Império Britânico, a Pax Britânica, o padrão ouro, o modelo autorregulado, o laissez-faire, o modelo concorrencial, entre aspas, concorrencial já lá vamos ver que não tinha porra nenhuma, pelo menos do ponto de vista inglês. Do ponto de vista dos outros é outra coisa, já lá vamos ao concorrencial também, que é outro problema complicado. Evidentemente, eu não posso deixar de mostrar que essas duas ilustrações reservatórias, claro que elas já tinham copiado o que havia para copiar na primeira, só que a constituição da sua sociedade e do seu Estado
tinha tanto que ver com o do outro como porcaria nenhuma, a despeito de que ainda há quem ache que foi a Revolução Democrática quem fez a grandeza dos Estados Unidos. Como, na verdade, não tinha praticamente Estado nenhum, não tinha Banco Central, cada um criava um banco, pilhava e roubava como ele dava na telha, teve 50 hiperinflações, foi a selvageria da fronteira, quer dizer, foi a fronteira quem ganhou naquele país, e não as 17 colônias, que apenas ganharam o poder de arbitrar juridicamente e devagar e com cautela os interesses de 100 barões ladrões, e apenas juridicamente, porque nunca fizeram mais do que no Congresso vender aquela porcaria. Aliás, é só ler qualquer romance, vocês leiam o Gore Vidal, Washington DC, 1800, Congresso da Filadélfia, o primeiro grande Congresso da Filadélfia, ou leiam o que vocês quiserem, tá claro? Como diz uma escritora famosa, oriunda deles, aquela judia lá, que não esqueci o nome, é o país que mais rápido transitou da barbárie para a decadência. Em 100 anos conseguiu sair da barbárie para a decadência, o que é uma coisa realmente sem precedentes históricos. Sem precedentes históricos. Tal é a velocidade devastadora da transformação das forças produtivas capitalistas quando o espaço está aberto. Isso ninguém nega. O espaço estava aberto. Era de qualquer aventureiro que se lá quisesse. E de repente dá uma unificação do capital financeiro com o grande capital industrial, não de estilo alemão, mas funcionalmente com o mesmo papel. Então o que eu quero dizer é o seguinte: uma coisa é reconhecer que no estágio monopolista há uma fusão de interesses entre o grande capital financeiro e o grande capital industrial. Isto é assim na Alemanha, como é assim nos Estados Unidos, como quando o Japão finalmente entra na jogada, também é assim no Japão. E não é assim na Inglaterra, nem nunca foi assim, nem nunca será assim. Porque a Inglaterra tinha a união, tem a união do capital mercantil com o capital financeiro, os interesses fora da Inglaterra, o mercado mundial. Ela nasceu, foi parida e morrerá com o mercado mundial. Aquela pinóia daquela aí. Aquela coisa que se acha europeia, não sei porquê, porque a Europa também não tem nada como, muito bem disso, o russo. Europeia. Mas até hoje não sabe se entra, se sai. Fica lá naquela porcaria. Pois ganhou aquele conservador de merda, porque ameaçou de que eu ia entrar para a Europa, ia sair o país de Gales, ia sair a Escócia, enfim, ia desaparecer a Inglaterra. E de cagaço aquele povo votou naquela besta que está fudendo com eles há mais não sei quanto tempo. Ali de medo, ali de perder o sonho do império. Continua o sonho do império. Pois dizem que as coisas subjetivas não têm importância. É a mãe que não tem importância. Tem uma importância desvarada. Então, quero dizer, no entanto, é difícil apontar elementos subjetivos na França. Porque a França fez a Revolução Democrática Burguesa. A França foi um país colado na Inglaterra. Inventou junto. Teve uma teoria da economia política junto. O que é que faltou na França? Ideologia não faltou nada, tinha tudo, o direito, laissez-passer. A palavra chama laissez-faire, laissez-passer. É uma invenção do Jean-Baptiste Say ou daquele outro antes, não é do Jean-Baptiste Say, é do anterior, pô. Lá o outro, me esqueci o nome. Ele é uma coisa francesa. A ideia da revolução burguesa é uma ideia francesa. A ideia dos direitos, a ideia da cidadania, a ideia do laissez-faire, laissez-passer, todo o arcabouço ideológico é deles. Os escoceses apenas surruptaram e fizeram lá aquele ajeitamento grosseiro, ou não grosseiro, às vezes até muito sofisticado, que lá fizeram. E, no entanto, tinha recursos, tinha tudo, tudo. E, no entanto, vocês me desculpem a explicação provisória, eu tenho tido várias explicações sobre a França, mas sempre bate no Napoleão, sempre. Derrotam ali o Napoleão e temos conversado. Dali em diante, a França não consegue colar, não consegue empacar. Vale dizer, a despeito de ter reconstruído sob forma de código o Estado unitário do Ancien Regime, que não fez outra coisa, pegou o do Ancien, modernizou, também fez uma modernização pelo alto com o Napoleão, lá em cima. Também fez uma modernização pelo alto, mas de tipo jurídico. Não conseguiu meter o dente no capital. E quando meteu, foi para lascar com ele. O que é insólito. Quer dizer, você ter um país que quando mete o dedo no capital,
é para lascar com o dito, trata-se de um país de anarquistas e que a gente não sabe. Mas, na verdade, não é o pai da grande revolução burguesa, nem aqui, nem não é. É o pai da grande revolução democrática. Ora, como até prova em contrário, é a burguesa que se requer e não a democrática. Porque isso é importante, meu bem. Porque a democrática é a que permite que o povo se apresente como cidadão. E com o povo se apresentar como cidadão tem muito que ver com o fato, se o povo opina ou não no seu assunto, e se eventualmente participa ou não, e no entanto, a trajetória francesa é de uma mediocridade o tempo todo. Ela tem o Código dos Direitos, a organização do Estado é um Estado organizado. Ora, vocês vão me desculpar, aqui não tem jeito. Aqui eu tenho que recorrer à teoria das terceiras pessoas. Lascaram o Império. E o Estado não tem uma pactação burguesa suficiente sólida, nem uma inserção burguesa suficientemente sólida. O resultado é que a França não anda a despeito de ter tudo e mais alguma coisa para andar. Eu acho que é exatamente por ser um Estado burguês que é na cara da burguesia francesa, aquela da empresa familiar, aquela porcaria. Quando eles vão? Aquela porcaria. Vem o banco de investimento, toda, quer dizer, essa burguesia que reage a mesma coisa que os camponeses que estavam muito. Pois é, meu amor, mas então, quem sabe, não atribua, como você sugeriu, ao caráter da Revolução Democrática. Estou te dizendo que a Revolução Democrática, eu não gosto. Todo o meu esforço é para não confundir as coisas, porque como está tudo junto, eu quero dizer o seguinte, o único país em que é legítimo juntar tudo, uma sociabilidade burguesa, um Estado liberal, uma ideologia do laissez-faire, os interesses da burguesia favoráveis a essa ideologia do laissez-faire, uma soldagem estranhíssima, porque não foi na marra, nem pelo alto, nem coisa nenhuma, foi uma soldagem de interesses, em que a doutrina dos interesses corresponde aos interesses reais, quer dizer, em que há uma correspondência entre a supra e a infraestrutura, é a Inglaterra. Nos demais casos, todos nós, particularmente a esquerda, embanana gloriosamente, porque primeiro, a esquerda não gosta de ser autoritária, então já tem horror ao autoritarismo. Tem sempre a patologia, a mãe Joana, que tem uma brutal dificuldade para entender que a industrialização, na maioria dos casos, foi ou autoritária ou selvagem. E em nenhum caso, salvo no inglês, foi democrática. E isto é uma praga, porque as pessoas precisam optar se querem democracia ou se querem industrialização. E como não optam, ficam inventando que as duas juntas vai. Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Este meu curso é dado para desfazer isso. De maneira que se o meu colega não está entendendo, está mal, porque é importante. Não posso invocar a Revolução Democrática, porra nenhuma, como fundamento da vitória da industrialização. Isto é uma demência. Porque é o contrário. Com a única exceção da Inglaterra, não foi a Revolução Democrática que estimulou a industrialização. Muito pelo contrário. Foi a guerra, o império, a vontade política, a modernização pelo alto, na maior parte de todos os casos que já eram potência. E como tal se comportaram a despeito do estágio de industrialização que estivesse. Mesmo para perder, e depois de perder a guerra, então vou fazer outro tipo de industrialização. Porque perdeu a guerra da Crimeia, como eu disse. Na época o czar era um iluminado democrata, ou era a favor do trabalho empresarial. Não, mas isso tem O sucesso do capitalismo está ligado à democracia. Você está dizendo que dá uma boa sociedade. Não, mas eu estou falando de industrialização. Eu quero discutir a industrialização, não quero sair dela. Não quero sair dela e quero fazer a reflexão sobre a superestrutura e sobre os conceitos teóricos em simultâneo. E isto é uma coisa altamente problemática e complicada. A gente terá o tempo que for necessário. E insisto, agora vou noutra que vai dar pau. Mas vai dar pau. Não, porque depois eu tenho sub. Deixa eu terminar este pau já. E depois vamos... Depois a gente vai tentar voltar. Pelo menos eliminar, enunciar. Senão não vou. Enunciar. Então vamos. Enunciar e depois a gente discute. Peço ao Alonso para pensar como é que ele argumentará. Porque ajuda a esclarecer. Se o Alonso não argumenta, eu não posso contra-argumentar e vocês não podem ver
Porque não há nenhuma contradição entre o que ele pensa e o que eu penso. O problema é como é que junta essas coisas. E como é que corta. Para certos propósitos, você corta de uma maneira, para outros de outra. Senão não nos entendemos. Senão vai ficar uma barafunda em que, querendo ou não, ficamos prisioneiros do modelo paradigmático original, em que a sociabilidade da mercadoria, a democracia burguesa, as liberdades individuais, o mercado e a industrialização está tudo junto. Ora, esteve tudo junto uma única vez. Nunca mais esteve junto porra nenhuma. E por consequência não me encham a paciência, a menos que todo mundo ainda seja pretensão de ser inglês. É claro que está cheio de ingleses no Brasil. Ou de filhos de Harvard com resultados conhecidos cá e na Rússia. Mas não há paciência, está claro? Não há paciência. Aqui ninguém é inglês. Pelo contrário, eu sou vítima do Império Inglês, do primeiro Império. Então, com maior tranquilidade. Aqui europeu, burguês, sou eu mesmo. Agora, nome racional, da primeira modernidade, do duvidando é que não sei mais o quê, da dúvida racional, está comigo mesmo. É a minha tradição. Só que tem um probleminha. Tem que levar esta porcaria a sério, porque é muito complicado. E nós estamos numa encruzilhada de novo. E vai começar tudo a disparatar. Vai não, está disparatando. Se não tivesse disparatando, eu não estava dando este curso. Tem mais o que fazer na vida. Mas é porque está disparatando. Então voltemos. O único paradigma que junta todas aquelas condições de que o velho Barbas, inclusive, fala, porque fala, é o inglês. E aquilo é datado e tem um espaço-tempo. O problema é que o espaço-tempo da Inglaterra atravessa o mundo. E tem repercussão até hoje, como está aí claro. E por causa disso somos vítimas dele. O que não quer dizer que ele seja verdadeiro, que ele seja colado. Na verdade, ele não está colado, coisa nenhuma, porque os países democráticos europeus entram num embananamento lento, vão lentamente procedendo à difusão da primeira revolução industrial e por ali ficam. São os que crescem menos, são os que acumulam menos, não concentram capital suficientemente, não dão um salto da segunda revolução industrial. Quem ultrapassa são dois modelos, cujo espaço-tempo é importante, cujo entendimento é importante, porque eles estão vigentes até hoje, senhor. Que diabo! E nós estamos no fim do século XX. Não é possível que a gente ainda tenha dúvidas sobre essas coisas, mas temos. Então, se temos, voltaremos tantas vezes quanto for necessário. Um que é a Alemanha e outro que é os Estados Unidos. Em nenhum caso, a democracia tem coisa que ver, porque a vitória democrática americana não é o que explica a acumulação americana, não é que explica o capital financeiro, não é que explica a grande empresa multidivisional, não é que explica o revólver, nem a máquina de costura, nem a porra do Fordismo. Imagina, isso tem alguma coisa a ver com a democracia, esse troço. E, no entanto, eles ficam dizendo que tem. Até que isto evidentemente, como eles eram os seguidores da Inglaterra, dado que no meio do palco, agora vem o Japão e outra vez a Alemanha, e é aquela porrinhação. Quem fica olhando o modelo renano e o modelo japonês e diz, tem 3 modelos de capitalismo. Olha, que descoberta. Mas é 3, um modo de dizer, porque na verdade, até prova em contrário, são 2. Um organizado, no qual a soldagem dos interesses do capital é promovida pelo Estado e, insisto, a alfabetização, a ciência é vendida de cima para baixo. Não se trata absolutamente que os direitos vão sendo conquistados pelos cidadãos. Os direitos não vão sendo conquistados por cidadãos alguns, nem na Alemanha, nem no Japão. E no caso dos americanos, os direitos já tinham sido dados desde partida. Todos entraram com a ideia da liberdade e dos direitos. E todos terminaram no capitalismo selvagem mais espantoso de que se tem notícia. A menos que alguém considere que a conquista do Oeste, aquela loucura que foi a Guerra Civil, e aquela loucura que foi a crise de 80 e o crescimento dos 100 grandes grupos americanos, tem algo que ver com a democracia. Que democracia? Que tem que ver com o espaço vazio? Sim, claro, tem que ver com o espaço vazio, isso aí. Mas então por que não? Na Argentina também era um espaço vazio. Essa coisa do espaço vazio não há quem ature, que era uma colônia de povoamento. Sim, a Argentina também. A Argentina também era uma colônia de povoamento, que era um espaço vazio. A Argentina também.
Logo, não tem nada a ver com o espaço vazio. Você tem que discutir como é que constituiu aquele grande capitalismo lá. É indiscutível que ser colônia da Inglaterra, transplantado os seus ideais, sim, não apenas. A importância é só isto? Ou, efetivamente, o espaço americano para os capitais ingleses era decisivo? O espaço americano para os capitais ingleses era decisivo. Eles, nos seus engenheiros, está cheio de alemão, de polonês, de irlandês. Tá claro? Agora, eu não me lembro de que os banqueiros e os barões ladrões, os aventureiros que construíram aquele país, tá claro, tivessem como origem Filadélfia. Isso é que é importante. Porque senão você não entende como o surgimento é, na verdade, perturbador também nos Estados Unidos. Todos os casos de ultrapassagem e de vitória são perturbadores, são excepcionais. Não por acaso, são pouquíssimos e contam-se nas dedos da mão, desta mão. Não tem mais que 5 casos relevantes. Todos os demais são absolutamente irrelevantes para a história da expansão mundial do capitalismo, que em última análise é a história do capitalismo, porque nasceu mundial, continua mundial e até morrer provavelmente continuará mundial. Isso todos tiveram a percepção corretamente no século XIX. Não sei por que raio, depois, sei por que raio. Porque aqui, feita a ultrapassagem, começou a rivalidade nacionalista e imperialista. Começou o que se chama o segundo imperialismo. Porque dá a impressão que o imperialismo começou aqui. Não, a teoria do imperialismo referida a este período não é da mesma natureza da teoria do imperialismo inglês, nem da mesma natureza dos grandes impérios pré-capitalistas. E, no entanto, o império pré-capitalista, capitalista, no caso inglês, ou a segunda onda de imperialismo e de colonialismo, feita por esta brincadeira, por este desafio, por esta, finalmente, por esta concorrência no mercado mundial, porque até então que concorrência tinha no mercado mundial? Não tinha concorrência nenhuma. A Inglaterra era a fábrica do mundo e era a dona, inconteste e monopólica do comércio mundial, do ouro, do açúcar, do tabaco, do algodão, do guano, dos adubos naturais. Ela estava em todos os empreendimentos relevantes para fazer a divisão internacional do trabalho e para fazer a reprodução ampliada daquele capital que ali tinha surgido naquela época. E isto é uma discrepância, verdade? Então, comunista é uma discrepância, mas periodicamente estes impérios duram um pouco e são por 2 razões. Uma pela razão que aponta o meu autor predileto, reli de novo o velhinho lá, o Polanyi. Porque, claro, que o modelo autorregulado, concorrencial no sentido do laissez-faire, usar o sentido de submeter os outros às regras do laissez-faire. Não é concorrencial porque eles estejam, concorrendo em preços. Quem está concorrendo em preços são os submetidos a eles. Quem está com sobreoferta de algodão, quem está com sobreoferta de açúcar, quem está com sobreoferta de café, quem está com sobreoferta de minério, são os países que eles invadiram. E são estes que determinam as ondas largas de preços para baixo. Porque a outra onda larga do progresso técnico, isso Schumpeter explicou, não é propriamente graças ao lucro extraordinário da indústria inglesa por razões schumpeterianas, claro, que ela mantém o poder de acumulação do mundo, mantém. A Inglaterra não mantém o seu poder de acumulação no mundo por causa do progresso técnico schumpeteriano. Isto é um problema alemão, isto é um problema japonês, isto é um problema americano. Cada autor trata do seu tempo e é muito difícil que vá além do seu tempo. Às vezes ilumina para trás, outras vezes confunde, porque aplica o seu modelo para trás. Ora, o modelo de preços normais inglês já descobriram. O que quer dizer concorrência? Outra vez ele vai ter que voltar. Vocês vão ter que voltar, é a pior palavra. Como é que eu chamo capitalismo concorrencial quando a escala mundial era
e está dito nos papéis, como está dito no Mané, como está dito no mundo, era monopólio. Eles eram monopolistas do comércio. Eles, com o seu laissez-faire, empurraram as suas relações em cima do mundo, recriaram a escravidão, obrigaram os cures, escravizaram, fizeram encargo mineiro, fizeram o diabo, colônias de plantação, plantation escravista, tudo! Reinventaram tudo para a sua acumulação, que já não era nada primitiva. Já era uma acumulação ancilar, mas decisiva. Porque se fosse na base de reter um lucro do progresso, estavam felizes, porque a Bélgica já tinha, a França já tinha, a Alemanha já tinha, os fornos de aço, os alemães já tinham inventado muito antes de dar o salto para a segunda revolução industrial. Já estava inventado, mas como diz o Landes, estava inventado, mas não estava utilizado plenamente na indústria como o mercado de si mesmo. Então essas coisas a gente tem. Se não terminar hoje, não tem importância. Os problemas desta aula são os problemas centrais para nós. Porque estes são os problemas que nos dizem respeito. Aqui é que a gente vai ver como é que a gente se sai desta atrapalhada que foi feita pela teoria econômica, mais a ideologia, mais os modelos, mais os paradigmas, mais tudo, mais o fato que a Inglaterra, tendo sido a mãe do capitalismo, até hoje é a reclamação real que se fez. O que é um desastre completo para a nossa cabeça. Vamos lá, tomar um café.